A paz do Senhor, meus irmãos, alunos de escola dominical, professores de escola dominical. Quem vos fala é o presbítero Florival, que também sou professor de escola dominical. Nós estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Aqui no começo desse terceiro trimestre de 2024, na Conectar Mais Jovens, da Assembleia de Deus Madureira, nós vamos estudar acerca de dois profetas lá do Antigo Testamento, ou seja, Daniel e Ezequiel. E na primeira lição desse terceiro trimestre de 2024, nós vamos estudar sobre o contexto do livro de Daniel. Então aqui se faz necessário nós recorrermos ao contexto, do livro de Daniel, para que nós possamos entender o porquê que Daniel foi parar em outra nação, por que ele foi parar em outra nação, e de que forma Deus deu visões para ele, e também o estilo de vida que ele teve lá nessa outra nação, que no caso é Babilônia. Então nós vamos estudar sobre o contexto do livro de Daniel e a vida também de Daniel, aqui na primeira lição do Conectar Mais Jovens, da Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Glória a Deus por isso. Então se faz muito necessário nós, para entendermos mais um pouco a respeito da vida de Daniel, como um profeta lá do Antigo Testamento, se faz necessário estudarmos o contexto histórico da vida de Daniel. Aqui no primeiro ponto nós temos um momento de exílio. No primeiro ponto nós temos a destruição de Jerusalém. No segundo tópico nós temos a religião na Babilônia. E no terceiro tópico nós temos o modus vivendi dos babilônios. O autor aqui, o escritor, comentarista, ele usa uma palavra em latim, vivendus, é o modus vivendi dos babilônios. Nós vamos estudar aqui agora. Hoje eu estou gravando esse vídeo dentro do carro, porque a minha esposa toma os medicamentos fortes e agora ela está dormindo. E nós estamos gravando aqui dentro do carro, amém? Mas isso não altera nada a qualidade do ensino, a qualidade dos nossos comentários com relação aos estudos da revista de escola dominical. Antes de entrarmos aqui no estudo, no comentário, eu peço a você se inscrever no canal. Se inscreve no nosso canal aí, é só clicar com o dedo, não vai te custar nada, é só você clicar com o dedo e nos ajudar, para que o canal possa crescer e nós possamos ser motivados, apesar que toda a nossa motivação é de ensinar a palavra de Deus com alegria, de ensinar a palavra de Deus com satisfação, Então a nossa motivação de estar ensinando a palavra de Deus, visto que através desses comentários vai ajudar muitos professores de escola dominical, vai ajudar também muitos alunos a desenvolver aí o conhecimento da palavra de Deus, e principalmente para você que Deus tem obra na tua vida, que você tem o ministério da palavra. Aqui nós vamos falar muitas coisas aqui que vai além do comentário da lição. Nós vamos aqui entrar na prática, Nós vamos entrar aqui na prática da palavra. Não vamos ficar simplesmente na teoria e no comentário, porque a vida cristã é uma vida dinâmica, é vida de prática, é vida de obediência. Então nós vamos entrar na questão prática. Eu tenho visto no YouTube muitos comentários, muitos comentaristas, no canal no YouTube, que eles ensinam muito bem, mas eles ficam somente na teoria da escola dominical. E biblicamente falando, nós temos que entrar na prática, nós temos que falar sobre a prática da palavra de Deus. O que implica isso em nossa vida no século XXI, no nosso estilo de vida, no nosso comportamento, do nosso dia a dia, sendo a igreja sendo a luz do mundo e sol da terra. Então, o importante também não é só
o conhecimento que nós vamos adquirir, mas também a própria palavra de Deus nos confronta para a prática da palavra de Deus. Então isso é muito importante, é a prática, é a vivência, é a obediência da palavra de Deus. Não ficar simplesmente no comentário. O comentário pode ser bonito, pode ser muito bom, mas o mais importante é praticar a palavra de Deus. Glória a Deus. Então eu peço para você se inscrever no canal, porque é muito importante, porque quando você se inscreve, os vídeos que nós vamos aqui baixar no YouTube vai vir diretamente para você, você vai ser notificado, né, com os vídeos que nós vamos gravar, né, com relação aos estudos da escola dominical. Então vamos lá então. No primeiro tópico nós vamos ver sobre a destruição de Jerusalém. O povo de Judá estava vivendo longe da sua terra, pois devido à rebeldia dos reis e à corrupção dos sacerdotes e profetas, Deus permitiu o império babilônico subjugá-los. Vale citar que isto acontece em 3 momentos distintos, a saber, 603 a.C., que no caso é 597, né, antes de Cristo, e 586 também antes de Cristo, né? E nós vamos ver também 597 antes de Cristo e 603 também antes de Cristo. 603 antes de Cristo, 597 antes de Cristo e 586 antes de Cristo. Onde o templo foi queimado e as cidades destruídas, conforme está escrito em 2 Reis 25, 8 e 12. Na Babilônia, o povo teria tempo para repensar suas atitudes rebeldes diante de Deus. O próprio templo, que era o orgulho da nação, agora se tornara morada de chacais. O profeta Jeremias, num suspiro fúnebre, pode dizer: caiu a coroa de nossas cabeças. Ai de nós, porque pecamos contra Deus. Aqui, meus queridos irmãos, retrocedendo um pouco, dentro do contexto histórico do povo de Israel, nós vamos ver que até no tempo de Josué, quando Deus escolheu Josué, e Moisés morreu, ou seja, Deus tinha recolhido Moisés, Deus levantou Josué para substituí-lo e colocá-lo e guiar o povo de Israel, conduzir o povo de Israel, né, na obediência da palavra de Deus, para a terra que manava leite e mel. Mas nós podemos ver que diante daquela nação jovem que estava ali no Rio Jordão ali para atravessar o Rio Jordão através da liderança de Josué, nós vamos ver que a desobediência já começou por aí, porque Deus falou para Moisés e para Josué: olha, quando entrar na terra, não faça aliança com aqueles povos. Vocês têm que expulsar todos aqueles povos que estão na terra de Canaã. Porque esses povos, juntamente com seus pecados, com as suas idolatrias, né, com um modo de vida depravado com pecado, eles serão laços para vocês. Eles vão influenciar a vida de vocês. Deus ele já tinha feito a advertência nesse sentido para o povo de Israel não se contaminar com o pecado daqueles povos. Então nós vamos ver que quando o povo de Israel, apesar de ter expulsado vários povos ali daquela região de Canaã, ali, o povo de Israel não expulsou muitos povos que estavam ali. A Bíblia fala que ficou muitos povos ainda. E Israel começou sendo influenciada por esses povos, porque Israel não tinha rei. Israel começou a olhar para aqueles povos e começou a pedir um rei para Deus, e pedir: olha, nós queremos um rei, não tem um rei aqui, né? Então o que acontece? Deus já tinha advertido: olha, não faça aliança com esses povos. É por causa do pecado desses povos que eu vos expulso diante de vós. Eu vos lanço diante de vós. Justamente por causa do pecado desses povos que eu lanço eles diante da vossa presença. Não fazeis aliança com eles. Exterminai esses povos, expulsai esses povos e tomai
tomai parte da herança, toma parte da herança que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, uma terra que manda leite e mel. Então o povo de Israel já começou a desobediência nesse ponto, desobedecer a Deus. E a palavra de Deus fala que o anjo desceu e repreendeu severamente o povo de Israel. E Deus ali, visto que o povo de Israel não tinha obedecido a Deus, expulsando essas nações, então Deus permitiu ali que aqueles povos seriam como laço para o povo de Israel. E não demorou muito, porque nós vamos ver que o povo de Israel começou ali a pedir um rei, já começou errado pedir um rei. Deus reinava, né, chamado de teocracia, o reinado de Deus sobre Israel naquela época. Naquele período chamado de teocracia, ou seja, Deus governava o povo, Deus reinava sobre o povo, não precisava de um rei, mas o povo já começou a pedir o rei, desobedecendo a Deus. Aí por diante nós vamos ver que o povo de Israel, no livro de Juízes, quando Josué faleceu, no livro dos Juízes nós vamos ver que não havia rei. Não havia rei para governar o povo de Israel e cada um fazia o que lhe parecia bem. Cada um fazia o que dava na cabeça. E eles começaram a começaram a ser influenciados pelo pecado daqueles povos. A idolatria, a prostituição, o homossexualismo, todo tipo de pecado. Aí nós vamos ver que Deus levantava um juiz para libertar Israel dos seus opressores. Mas quando aquele juiz morria, ou teve casos de alguns juízes se corromper, no caso de Sansão, nós vamos ver que o povo de Israel voltava de novo para a prática do pecado. Então nós vamos ver que dentro do contexto dos pecados de Israel, nós vamos ver que começou por ali a desobediência. E nós vamos ver que Deus levantou Saul, porque não era da vontade de Deus levantar rei, mas Deus fez a vontade do povo, levantou Saul como rei, e ali nós vamos ver que Deus capacitou, encheu Saul do Espírito Santo, mas ele foi reprovado por Deus, ele foi um homem rebelde. Deus levantou Davi, e nós vamos ver que a desobediência generalizada, né, a desobediência generalizada aconteceu na vida do povo de Israel, quando Davi ele faleceu. Salomão, como herdeiro do trono de Israel, de Davi, ele se tornou rei, mas depois ele se contaminou com vários pecados. A Bíblia fala que ele se envolveu com várias mulheres de muitas nações, e essas mulheres idólatras perverteram o coração de Salomão. Ele se corrompeu, aí Deus ele rasgou o reino de Salomão. De 12 tribos, Deus deixou uma tribo para Salomão, e Deus falou assim: olha, eu deixo uma tribo, não por causa da sua obediência, mas por causa do meu servo Davi, que foi leal, foi fiel à minha palavra. E nós vamos ver que Jeroboão ele ficou com 11 tribos. Então o reinado de Israel foi dividido ali. Ficou a tribo do norte e a tribo do sul. Então nós vamos ver que a partir dali começou a levantar-se reis perversos, sacerdotes corruptos, falsos profetas. Isso durou muitos anos, e Deus vinha falando, Deus levantava os profetas, Jeremias, Isaías, muitos profetas, Ezequiel, apesar que Ezequiel, o profeta Ezequiel e o profeta Daniel, Deus usou eles depois que eles foram, dentro do contexto da revista da Escola Dominical, depois que eles foram levados em cativeiro para a Babilônia. Então eu quero esse resumo aqui, como introdução. Nós estamos falando sobre o contexto histórico dos pecados da nação de Israel, que teve esse resultado trágico. E a palavra de Deus diz que Deus levantou Nabucodonosor em 3 levas, como nós vimos aqui. 3 vezes ele invadiu Jerusalém. Ele invadiu Jerusalém, tocou fogo no templo, pegou todos os objetos sagrados de ouro que havia no templo, matou muitas pessoas que estavam ali, né? E nós vamos ver que a política do rei de Babilônia, Nabucodonosor, era pegar
a realeza, pessoas nobres de muitos reinos que ele tinha conquistado como uma potência, né, como um império, de pegar aquelas pessoas, primeiro, de boa aparência, pessoas da nobreza, da realeza, pessoas que tinham um bom conhecimento, pessoas inteligentes, para que pudesse trabalhar ali no império, para que tivesse posições políticas ali no império, a fim de servirem também ali o rei de Babilônia. Então, esse é o contexto histórico dos pecados de Israel, e nós vamos ver que tudo isso aconteceu, né? Tudo isso aconteceu por causa dos pecados de Israel, que em muitos anos Deus ele vinha advertindo, vinha falando, advertindo. Chegou uma hora que Deus ele teve que punir o pecado do povo de Israel. E nós vamos ver que, biblicamente falando, todo pecado ele tem consequência. Qual foi a consequência dos meus pecados e dos seus pecados? Lá atrás, a consequência dos nossos pecados foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Os nossos pecados lá atrás no mundo, quando a gente estava morto espiritual, quando nós estávamos lá escravizados pelo diabo, andando nesse mundo, conforme o curso do Deus desse século, nós estávamos lá, então os nossos pecados, né, tiveram consequência na morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, mesmo diante dessa verdade maravilhosa, dessa verdade, né, dessa verdade magnífica da morte de Jesus para nos libertar do pecado, agora nós temos consciência das consequências do pecado. Agora nós temos consciência, né, das consequências da nossa desobediência. E a palavra de Deus fala: se nós pecarmos voluntariamente, não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, mas uma certa expectativa de juízo que há de devorar os adversários, porque Deus ele é fogo e é fogo consumidor. Então, vamos evitar de pecar deliberadamente, voluntariamente, realmente sabendo que os nossos pecados tiveram consequência, que foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas se nós se afastarmos de Deus, se nós dermos guarida ao pecado, né, então nós vamos ver que as consequências do pecado serão a morte espiritual, as consequências do pecado serão a maldição, e por fim as consequências do pecado será, né, o inferno, será a perdição total e definitiva do homem quando morre em desobediência com Deus. Aqui ainda no primeiro tópico, nós vamos ler aqui: uma vida de vergonha e humilhação. Através da Babilônia, Deus abateu Jerusalém, considerada a glória das nações durante o exílio. O povo escolhido por Deus experimentou várias perdas, tais como a morte de seus príncipes, a perda da liberdade, e a perda da liberdade religiosa. O opróbrio tomou conta dos judeus, que andavam cabisbaixos, e seus anciões eram desprezados e as suas filhas desfloradas. Era difícil jamais perceber que era a consequência do pecado. Precisamos entender que as misericórdias de Deus são grandiosas, porém não nos isenta de sermos alvos do seu juízo. Que a nossa vida possa ser vivida com responsabilidade e temor diante de Deus. Porém, não nos isentam de sermos alvos do juízo de Deus. Aqui nós vamos ver, como eu falei quase agora, reiterando o que eu falei, né, nós precisamos tomar cuidado, porque ainda que Deus ele nos perdoe, dependendo da gravidade da nossa desobediência, há consequências terríveis para a nossa vida aqui. Nós vamos ver que o povo de Israel teve consequências terríveis dos seus pecados, que durou anos e anos e anos em rebeldia, em rebelião contra a palavra de Deus. Mas nós vamos ver que pelo fato de Deus ter uma promessa em Israel, Deus tinha uma promessa em Israel, a promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, que Deus iria conservar Israel, que através dessa nação Deus ia escolher
uma tribo, que através dessa tribo Deus escolhia uma família, e através dessa família Deus escolhia uma virgem, para que o Salvador do mundo pudesse nascer através dessa virgem, de um modo sobrenatural, para libertar a humanidade dos seus pecados e nos abençoar com a vida eterna. Então nós vamos ver que Deus, quando Deus escolheu Abraão, Isaac e Jacó, Deus teve um propósito para salvar a humanidade, de trazer salvação para toda a humanidade através do sacrifício vicário, através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então o ponto principal é esse, de Deus preservar a nação de Israel até hoje, preservar a nação de Israel. Porque Deus, tem a promessa de Deus com Israel, uma promessa incondicional. Ou seja, não depende de Israel, mas daquele que prometeu. Ou seja, Deus prometeu a Israel e ele irá cumprir com a sua palavra. Veja bem que anos e anos e anos, Israel pelo fato de muitas nações quererem destruir Israel. Israel é uma nação que é odiada por muitas nações, né? No decorrer de milênios, de 6.000 anos, conforme o calendário do povo de Israel, a nação de Israel vem enfrentando batalhas e muitas batalhas com muitas nações. Mas ela consegue vencer todas essas batalhas, inclusive está tendo uma guerra lá, né? Entre o terrorismo do Estado Islâmico, Hamas, contra Israel. Mas no contexto histórico da nação de Israel, nós vamos ver que Israel, se Deus não tivesse levantado, se Deus não tivesse criado, constituído a Israel como nação, Israel, como muitas nações, já teriam desaparecido do mapa. Como muitas nações antigas que desapareceram, perderam a identidade, né? Israel, se não tivesse uma promessa de Deus, com certeza não existiria, como algumas nações não existem mais. Nações há 3, 4 mil anos atrás existiam e hoje não existem mais, porque Deus não tinha a promessa. Mas Israel está aí, uma das nações mais antigas do mundo, como o Egito, né? Como a Pérsia e algumas nações que mudaram de nome, né? Como a Síria também, que é uma nação muito antiga. E muitas nações não existem mais porque morreram, se destruíram, mas Israel permanece porque Deus tem uma promessa com a nação de Israel. Vamos aqui para o segundo tópico, né? Fala sobre a religião na Babilônia. A religião da Babilônia centralizava-se em Bel-Merodach, no seu grande início, no seu grande e único templo, Esagila. Bel era considerado o padroeiro e o Deus supremo na Babilônia. Anualmente os sacerdotes babilônicos traziam todos os demais deuses e estátuas à festa de Actu, no ano de Nisan, onde supostamente o destino de todos os homens era determinado para o ano vindouro. Através dessa crença, vemos que os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram trocados. O nome de Daniel, por exemplo, foi trocado por Beltesazar, que traduzido, Belte protege a sua vida. Em nossos dias não é diferente, pois o mundo que determina sobre nós as suas crenças, porém somos protegidos, somos projetos de Deus e a praga não chegará em nossa tenda. Está lá em Salmos 91:10. Nós vamos ver que a estratégia de Nabucodonosor naquela época, quando ele pegava uma nação, aquela nação tinha um Deus, ou seja, tinha uma divindade. E aquela divindade era territorial, ou seja, naquele espaço geográfico havia uma nação e havia um Deus ali,
na crença daquele determinado povo, havia um Deus ali naquele lugar, naquele espaço ali, que eles adoravam aquele Deus e acreditavam que aquele Deus poderiam guardá-los de todos os maus, de todos os males. Então nós vamos ver que Nabucodonosor, quando ele pegava, invadia uma nação, destruía a nação e trazia muitas pessoas escravas ali para o seu reino, o objetivo dele era fazer com que aquela nação não existisse mais. Era dar extinção àquela nação. Então nós vamos ver de que maneira que ele fazia isso. Ele trocava o nome das pessoas. Então o nome daquelas pessoas passavam a ter significados diferentes, conforme a cultura lá do povo babilônico. E nós vamos ver que o propósito também dele trazer essas pessoas para a nação e trocar os nomes era fazer com que aquele povo perdesse a identidade. Ou seja, trocar o nome daquelas pessoas. Eles teriam que adorar aquela divindade lá de Babilônia, que eu citei aqui o nome aqui, que é difícil de falar. Era adorar aquele Deus, aquela divindade, trocar o nome daquelas pessoas, e com o tempo, muitas pessoas que iam nascer ali, que foi no caso do povo de Israel, nascer ali naquele reino, a pessoa ia falar o idioma deles, ia aprender a cultura deles, os costumes deles, e iriam adorar o Deus deles, e iria realmente com o tempo, aquelas pessoas que eram trazidas ali, com o tempo elas iam morrerem, mas só que ia deixar a semente, ia ter a sua posteridade, os seus descendentes. Então o objetivo ali de Nabucodonosor era dar extinção àquela nação, trocando os nomes, implantando a cultura deles, os costumes, e até na questão religiosa da adoração. Então aqui, olha, é uma coisa terrível que ele estava fazendo. O objetivo era esse. Era extinguir aquela nação, né? Fazer com que aquela nação não existir mais e dar uma nova nacionalidade àquelas pessoas que estavam ali. Então isso aconteceu com muitos povos, porque não foi só a nação de Israel que foi capturada, que foi exilada em Babilônia, mas foi outras nações também. Mas então nós vamos ver a maneira com que o diabo usou esse monarca, esse rei, esse imperador. Então o que acontece? Atualmente, em nossas vidas aqui como servo de Deus, não é diferente. Então não podemos se misturar com o mundanismo, não podemos perder a nossa identidade como crente, não podemos perder a nossa identidade espiritual. Nós temos um Deus, o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Nós temos o Filho de Deus, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, o nosso Deus, que Jesus na sua humanidade ele veio morrer na cruz do Calvário para nos libertar e dar a salvação e nos abençoar. Então não podemos perder a nossa identidade com as coisas do mundo, né? Com a idolatria, com muitas coisas, com muitos ídolos que tem no mundo. Não podemos misturar. Temos que ser um povo separado do mundo. Temos que ser um povo que adora a Deus, um povo separado, um povo santo, um povo que preza pelos valores da palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus. Então precisamos ter essa atitude, esse compromisso com a palavra de Deus, porque Satanás ele continua fazendo ele tem o mesmo método, da mesma maneira que ele usou Nabucodonosor ali, olha, para trocar o nome daqueles rapazes lá, né, que davam um significado espiritual. A idolatria, a cultura, os costumes deles, a comida, tudo era diferente. O Deus deles, a divindade deles. Então o que acontece? O propósito ali era com que o povo de Israel perdesse a identidade, esquecesse do Deus que ele servia, da cultura, do idioma. Mas nós vamos ver que Deus, ele é soberano, Deus ele está no controle de tudo. Ali, quando aconteceu isso, foi porque Deus tinha levantado Nabucodonosor,
No livro de Jeremias, muitas vezes Deus usa Jeremias nesse propósito, que Deus tinha levantado, Deus falava através de Jeremias, que Deus iria levantar aquela nação, que Deus tinha levantado aquela nação para abater muitos povos, e Israel ia ser uma nação que ia ser abatido pelo reino de Babilônia. Só que Deus tinha um propósito nisso, era o propósito de Deus levantar aquela nação para abater Israel, por causa dos seus pecados, o que eu falei no começo da introdução, por causa da sua desobediência. Mas Deus, ele está no controle de tudo, Deus, ele estava e está no controle de tudo, porque Deus que tinha levantado aquela nação. Deus, ele é soberano, Deus, ele age na história, Deus, ele intervém na história e muda, né? Ele muda a trajetória das nações, ele muda a trajetória de uma nação, de uma família, de um povo, de uma pessoa, porque Deus é soberano, né? Ele tem a supremacia, ele tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Então nós vamos ver que Deus, ele tinha usado o profeta Jeremias, que o povo de Israel não ia lá morrer lá em Babilônia, não ia morrer, não ia perder a sua identidade, não ia ali se envolver com a idolatria ali. Não ia, porque Deus, ele tinha um propósito. Deus, ele queria tirar a idolatria do coração do povo de Israel. Deus, ele queria disciplinar Israel. Deus queria castigar Israel, porque Deus ama a Israel. A palavra de Deus diz assim, que Jesus, ele castiga e repreende todos quanto ele amam. E a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 12, se o crente, ele está sem disciplina, se o crente, ele não está sendo disciplinado por Deus, se ele não está sendo corrigido por Deus, é porque ele não é filho, ele é bastardo. E bastardo não tem parte na herança divina. Bastardo não tem a paternidade de Deus. Bastardo, o bastardo não tem um privilégio de ter o Espírito Santo na vida dele, como consolador, como aquele que nos guia em toda a verdade. Então nós vamos ver que esse foi o propósito. Deus usava muitas vezes Jeremias para falar, olha, vocês vão para lá porque Deus levantou, porque Deus vai castigar, porque Deus vai disciplinar, porque Deus, ele vai levantar. Isso é para o bem de vocês. E muitas vezes por causa disso ele era perseguido ali, por causa daquelas pessoas ali que não tinham entendimento espiritual, que não sabia que eram consequência da sua desobediência, que era consequência dos seus pecados, que Deus já tinha advertido a Israel há muitos anos, muitas vezes pelos seus profetas. Mas chegou a hora do acerto de contas, chegou a hora da disciplina, chegou a hora do povo de Israel ser humilhado, sofrer por causa das suas iniquidades. Então nós vamos ver que foi isso que aconteceu, porque Deus, ele vela pela sua palavra. Deus, ele é um Deus zeloso que zela pela sua palavra. Então nós vamos ver que foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E nós vamos ver também que dentro desse contexto do livro de Daniel, né, quando Daniel, ele foi lá para a Babilônia também, juntamente com Ezequiel e outros profetas, quando se cumpriu lá, né, os 70 anos em cativeiro, Deus realmente cumpriu a palavra dele, porque Deus, ele falou através dos seus profetas que depois que passasse 70 anos, Deus iria tirar Israel do Egito, Israel ia voltar de novo lá para a sua terra, lá para Jerusalém, e ali ia construir de novo o templo, ia ter um novo recomeço para Israel. Um recomeço sem idolatria, sem desobediência. Porque o principal pecado de Israel não foi o adultério, não foi a prostituição, né? Não foi a injustiça na sociedade praticada por vários reis, várias autoridades políticas naquela época, mas sim por causa justamente da idolatria que Deus iria castigar Israel. Mas nós vamos ver que Deus, ele cumpriu a sua palavra. Quando demorou-se 70 anos, nesse período, Deus, ele levantou, né? O reino de Babilônia foi tomado pelos persas, né? No decorrer desses 70 anos, e Deus ali levantou a Pérsia para abater ao reino de Babilônia, e Daniel ficou vários anos ali vivendo ali, né? No seu período que ele ficou ali em Babilônia, e ele viveu mais de 50 anos ali naquele país pagão,
né? Ele teve uma posição privilegiada ali na política, sendo um dos ministros ali, tanto em Babilônia como no reino da Pérsia. Então ali nós vamos ver que Deus o abençoou, o profeta Daniel, mesmo morando em terra estranha, ele não deixou de adorar a Deus, ele não deixou de estar meditando na palavra de Deus, não deixou de estar ali dando seu testemunho naquilo que Deus tinha chamado. E nós vamos ver que no texto que eu li aqui, no comentário que eu li aqui, sobre o Deus, né, de Babilônia. Então nós vamos ver que naquele texto que nós vamos ver também, que está lá no livro de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou seja, os nomes que o rei de Babilônia colocou, né, nos 3 jovens hebreus, nós vamos ver que ele levantou uma estátua, ele levantou a própria estátua dele ali, e todos os povos, né, todos os reinos lá que ele tinha conquistado, teria que, quando ouvisse o sopro do instrumento, o som do instrumento que era tocado lá, era tocado por vários instrumentos lá, eles teriam que ouvir aqueles instrumentos e dobrar o joelho e adorar aquela estátua. Então nós vamos ver que isso também foi uma prova muito grande, e eles não adoraram a estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E por isso eles foram lançados dentro da fornalha de fogo. Inclusive a gente vai estudar isso aqui um pouco mais a fundo, mais para frente. Eles não adoraram a estátua, não dobraram o joelho, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E a palavra de Deus diz que quando eles lançaram, Jesus estava dentro daquela fornalha de fogo. E a palavra de Deus fala assim que eles não se queimaram, não houve o cheiro de fumaça, não se queimou nem um fio de cabelo da cabeça deles, porque o quarto homem que estava dentro daquela fornalha era Jesus, que estava ali para proteger os seus servos. Então ali foi uma prova muito grande para eles, mas eles serviam a Deus, eles tinham fé, não iam no caminho da idolatria, e ali Deus deu um grande livramento para eles. Glória a Deus por isso. Então vamos aqui no terceiro ponto, que já tem quase 40 minutos. No terceiro tópico aqui, vamos aqui no segundo tópico, né? Sendo diferente em terra estranha. Por ser um lado, existia uma religião tentando influenciar a vida dos judeus. Por outro, percebemos que Daniel não se contaminou com as iguarias do rei, que provavelmente eram oferecidas a deuses pagãos. Em outro momento, vemos Ananias, Misael e Azarias não se dobrando a uma adoração pagã. O resultado de tal insulto foi a fornalha. Porém, o verdadeiro Deus esteve com eles na fornalha, e Nabucodonosor pôde conhecer quem era o verdadeiro Deus, ao ponto de fazer um decreto. Não podemos nos calar ante as pseudo-religiões. Deus será conhecido em lugares de densas trevas através dos seus verdadeiros servos. Então nós vamos ver, como eu falei quase agora, em Babilônia, o objetivo lá de Nabucodonosor era destruir a identidade do povo de Israel, né? Com o que? Uma nova cultura, um novo idioma, uma alimentação diferente, né? Costumes diferentes. O que é mais agravante aqui era o Deus diferente, né? O Deus lá de Nabucodonosor. Então, o propósito ali era corromper aquela pessoa com relação à sua adoração verdadeira no Deus de Israel. Era corromper aquela pessoa ali, fazer com que aquela pessoa adorasse o Deus de Nabucodonosor, o Deus lá que era a divindade que era adorada ali naquela nação. Então nós vamos ver que esse foi um dos grandes desafios daqueles judeus verdadeiros, daqueles judeus lá que serviam a Deus de verdade, na adoração. Foi um grande desafio, uma grande provação de fé para eles. Mas aqueles que eram fiéis, eles preferiram morrer do que adorar outra imagem de escultura, outra divindade, o Deus lá de Nabucodonosor. Vamos aqui para o terceiro tópico então. A cosmovisão dos pagãos. O modus
o modus vivendi dos babilônios. O estilo de vida dos babilônicos nos mostra uma mescla de várias culturas, a exemplo que muitas de suas práticas foram importadas, tais como o hedonismo, que defende uma vida na sociedade regida pelo prazer como a finalidade humana, movida por paixões e desejos, com foco no prazer como bem supremo. Os moradores de Judá conviviam com tais abominações e tinham que ser fortes para não sucumbirem ao estilo de vida depravado. A palavra de Deus nos adverte: não ameis o mundo, nem coisas que nele existem. Os verdadeiros servos de Deus precisam viver uma vida ilibada, mesmo estando em terra estranha e de costumes diferentes. Glória a Deus. Então nós vamos ver que o estilo de vida desses povos lá, como diz aqui o comentarista, é chamado de hedonismo. O que é hedonismo? Hedonismo na nossa sociedade atual, na nossa sociedade mundana, né? Uma sociedade do paganismo, uma sociedade pagã, né? Que cada um tem a sua determinada religião. Nós vamos ver que esse modo de vida, esse estilo de vida do hedonismo é viver em função do prazer. E quando nós falamos de prazer aqui, envolve tudo. Envolve a prostituição, envolve o nudismo, praia de nudismo, envolve a prostituição, envolve o adultério, envolve o consumo de álcool, envolve o consumo de drogas, né? A vida sexual. Hoje em dia, na sociedade moderna em que nós vivemos, tem casais por aí que vai em determinados lugares em que a mulher troca de parceiro, ou seja, vai o casal, a mulher lá vai ter relação sexual com outro homem e o homem casado vai ter relação sexual com outra mulher. E isso eles vendo ali, ó, vendo a pessoa trair na cara dela. É traição presencial que nós vamos ver, que hoje em dia tem pessoas que tem esse estilo de vida, né? Ou seja, o adultério, a pessoa não se importa da esposa trair assim, desse jeito. Tem lugares que são assim. Eu estou dando um exemplo aqui de como o ser humano se tornou depravado. Uma pessoa que não tem valores espirituais, uma pessoa que não tem valor no seu estilo de vida, no seu modo de viver, no seu comportamento. Então nós vamos ver que essa palavra hedonismo significa obter prazer a qualquer custo. Então a finalidade da pessoa estar aqui no mundo é ter prazer em bebidas alcoólicas, muitas vezes usando drogas, prostituição, né? Esse comportamento aí da sexualidade da pessoa aí com a sua mulher em determinado lugar, ela ter troca de parceiros e a pessoa vendo lá, sentindo prazer com isso, com o pecado, né? E nós vamos ver que a vida do crente é diferente. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 12: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais entender qual seja a perfeita, agradável e boa de Deus, né? E fala assim também para nós fazermos um culto com raciocínio, um culto racional, e para que nós possamos experimentar a perfeita, santa e boa vontade de Deus. Então, na nossa vida, na vida do cristão, o nosso prazer está em orar. O nosso prazer não é hedonista, não. O nosso prazer é espiritual, é meditar na palavra, é ir para a escola dominical, é aprender a palavra de Deus, é fazer um jejum pela nossa vida espiritual, é fazer um jejum para aquele irmão que está passando a prova, a luta, é interceder por ele, é orar por ele, é orar a Deus, é ir para a casa de Deus para adorar a Deus na beleza da sua santidade. O nosso prazer está em buscar Deus, em sentir a presença de Deus, em sentir a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então esse é o nosso prazer. O nosso prazer de estar na casa de Deus. O salmista fala assim: olha, me alegrei quando me disseram vamos à casa de Deus. A nossa alegria é de estar na presença de Deus. Não ter o prazer, viver em função do prazer, né?
Quando se fala do prazer aqui nessa palavra hedonista, quando se fala aqui do hedonismo, né, que defende uma vida na sociedade regida pelo prazer como finalidade humana, movida por paixões e desejos, com foco no prazer como o bem supremo. Ou seja, a finalidade da pessoa é buscar o prazer a qualquer custo. Uma pessoa sem princípios de valores, uma pessoa que não tem caráter, muitas vezes, uma pessoa que não tem noção que o prazer pode destruir a vida daquela pessoa, né? A pessoa usar droga, a pessoa demasiadamente beber bebida alcoólica, desenfreadamente. Então nós vamos ver que tudo isso tem consequências, não só para a vida da pessoa na sociedade, né? Ser compulsivamente, viver uma vida compulsória, né? Através do princípio do prazer, de ter prazer a qualquer custo, mas as consequências desse estilo de vida, dessa atitude, desse comportamento, vai acarretar o julgamento, né? E o sofrimento eterno, porque se essa pessoa morrer desse jeito, certamente ela irá para o inferno, perder a salvação e será julgada por Deus naquele grande dia para ser condenada, ser punida ao lago de fogo. Meus queridos, ficamos por aqui neste momento. Já temos aí quase 50 minutos aí de aula. E na escola dominical nós temos um pouco de tempo a mais para explicar. Mas eu volto a pedir para você aqui, antes de terminar esse vídeo, esse estudo, se inscreve no nosso canal. Semana que vem agora, amanhã é terça. Lá, a partir de sábado ou domingo, nós vamos gravar de novo a lição 2 aqui da escola dominical, ó, que é quem foi Daniel. Nós vamos estudar sobre Daniel na lição 2, no Conectar Mais Jovens da escola dominical. E também estamos gravando a lição de adultos da escola dominical. Já tem essa lição aí, né, no nosso canal no YouTube. É a escola dominical. Já temos aí esse vídeo, esse estudo aí da primeira lição do terceiro trimestre de 2024. Então eu peço para você mais uma vez, se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você que é professor, você que é aluno. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe o pastor da sua igreja. Fique com Deus, amém? Que Deus abençoe. Então espero você no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos gravar a segunda lição dessa aula. Que a segunda lição é quem foi Daniel. Nós vamos aprender aqui muitas coisas importantes, né, para o nosso crescimento espiritual. Fique com Deus, um abraço e até a próxima, em nome de Jesus.